ok? Então eu mandei uma imagem com esta parte do gráfico, né? E perguntei se neste ponto, ok? Antes do mercado ter esta queda, né? Perguntei se neste ponto nós tivemos alguma entrada ou não, ok? E alguns diziam que sim, alguns diziam que não, ok? Mas a minha ideia era olhando para este tempo gráfico, ok? Se chegavam a ver aqui uma entrada, ok? Então eu vou explicar. Eu já dei um exemplo quase idêntico antes, ok? E eu vou explicar onde é que eu vejo a entrada, ok? Então, a ideia é prestar atenção aqui ao fluxo de ordem, ok? Então, deste ponto até o mercado aqui, o ponto onde ele variou a liquidez, o mercado estava com um fluxo de ordem de alta, ok? O que é que acontece quando nós temos o fluxo de ordem de alta? O mercado encontra suporte com as velas de baixa, ok? Então, neste ponto, encontramos suporte aqui com as velas de baixa, ok? Quebrou, ok? Este ponto, fez aqui a retração, encontrou suporte com estas velas de baixa aqui neste ponto. Deixa eu marcar aqui. Vemos aqui as velas de baixa a oferecerem suporte, quebrou este topo, as velas de baixa aqui a oferecerem suporte ao preço, ok? Então, assim sucessivamente, até o mercado conseguir variar esta liquidez acima deste topo que era a máxima, né? Aqui da sexta-feira. Então, no momento, ok? Como é que nós teremos aqui a alteração do fluxo de ordem? No momento em que o mercado quebrar as velas de baixa, ok? Então, presta atenção aqui o que que aconteceu. Quando ele variou aqui a liquidez, ok? Sem trocar o tempo gráfico. Quando ele variou aqui a liquidez, nós ainda tínhamos estas velas de baixa, ok? Então, como eu expliquei sobre os order blocks, né? Nos vídeos anteriores, eu disse que os order blocks são pontos em que o mercado vai reacumular as posições, ok? Até o mercado atingir o objetivo. Aqui neste ponto, por exemplo, o mercado atingiu aqui o objetivo quando tirou a máxima da sexta-feira. Então, a probabilidade do mercado não respeitar as velas aqui de baixa como suporte é maior, ok? Então, nós temos que esperar para ver o que é que vai acontecer. Depois dele atingir o objetivo, nós esperamos para ver o que é que vai acontecer. Então, presta atenção aqui o que é que aconteceu com estas velas de baixa, ok? Ignora este pavio, ok? Temos aqui as velas de baixa, essas três velas de baixa. Então, vai notar aqui que o mercado quebrou, ok? Com este movimento, ok? Com este movimento, o mercado quebrou as velas de baixa, ok? Quebrou aqui as velas de baixa, fez a retração para um Fair Value Gap, está aqui neste ponto, ok? Então, aqui neste ponto, seria a entrada olhando para este tempo gráfico, ok? O fluxo de ordem alterou no momento em que o mercado conseguiu quebrar estas velas de baixa, ok? Então, tirou aqui o fluxo de ordem. Eu já dei um exemplo assim anteriormente, ok? Em que eu estava a explicar algo assim parecido, ok? Então, só prestar atenção aí nos vídeos anteriores que eu já mandei para o grupo. Então, no momento em que ele quebrou estas velas de baixa, o fluxo de ordem alterou, Fair Value Gap, entrada neste ponto, stop aqui acima. Agora, quanto ao alvo, ok? Quanto ao alvo, nós poderíamos usar aqui o ADR, ok? Para só ver se coincide com algum ponto. Anotar aqui que o ADR coincidia com este fundo, ok? Que é a mínima aqui da sexta-feira, ok? Tínhamos aqui a mínima da sexta-feira. E qual era outra coisa aqui que fazia pensar em preços baixos?
nas lives anteriores eu falei sobre este gap. Este é um gap de uma quarta-feira, não sei, para quem se recordar, ok? Quem esteve na live vai saber do que eu estou a falar aqui. Tínhamos este gap e ficou aberto. Eu disse que o mercado não deixa esses gaps abertos por muito tempo, ok? O mercado semana passada esteve a consolidar, ok? Conseguiu fechar uma parte já na sexta-feira, mas hoje ele veio já completar aqui, ok? Então, tivemos aqui, se formos a pegar este intervalo aqui de negociação deste fundo, até aqui o topo, vai notar que tivemos uma retração, ok? Depois de termos varido aqui a liquidez deste, deste fundo, né? O mercado teve uma retração até uma zona premium. Na zona premium, o que é que tinha aqui? Então, como eu estava aí a explicar ontem ainda bem na reunião, a primeira coisa que nós procuramos quando o mercado chega numa zona premium ou uma zona de desconto é o breaker, ok? Então, eu já vejo um breaker aqui nesta zona, ok? Esta vela já seria o breaker, ok? Então, o mercado respeitou aqui o breaker, ok? Então, além do breaker, poderíamos estar a olhar para este Fair Value Gap, ok? Então, o mercado também veio até o Fair Value Gap, uma zona premium. Então, veio até a uma liquidez externa. Se veio até a liquidez externa, o nosso alvo seria a liquidez, aliás, liquidez interna. O mercado sai para a liquidez externa. A liquidez externa estava abaixo deste fundo da sexta-feira, ou a mínima da sexta-feira. E além disso, ainda tínhamos esta parte do gap, ok? Tínhamos esta parte do gap por preencher, ok? Então já tivemos este movimento. Ficou uma pequena parte ainda, ok? Uma pequena parte ainda por preencher, ok? Então temos ainda este gap. Temos este gap aqui. Só que este gráfico está 15 minutos atrasado, então vamos olhar aqui para o nosso índice aqui, ok? Então o gap que aparece ali daquele lado é este, ok? Então tiramos aqui a mínima da sexta, ok? Este ponto que coincidia com a ADR. Então, nosso alvo poderia ser poucos pips aqui abaixo do ADR, ok? Também tínhamos aquele gap de abertura por preencher, ok? Poderia ser o nosso alvo, se estivéssemos aqui. Hoje eu só estava aqui a acompanhar mesmo o price action, estava com os gráficos abertos, só não cheguei a operar ainda. O mesmo estava aqui a fazer com o GBP USD, só estava mesmo a acompanhar o preço desde manhã. Não cheguei ainda a operar, ok? Então, ele deu uma operação aqui na seção de Londres. Tinha aqui um break of block, ok? Change of character, fair value gap, ok? Então, aqui poderíamos usar o fair value gap, poderíamos usar o breaker, porque isso é um breaker aqui para a entrada na seção de Londres, ok? Que é a seção que eu gosto de operar aqui, o Forex. Então, esta seria a primeira oportunidade. Então, agora prestem atenção aqui numa coisa. Ontem eu estive a falar na reunião sobre o preço de abertura, ok? Preste atenção aqui. Onde é que ele costuma dar as oportunidades? Seção de Londres. A oportunidade foi abaixo do preço de abertura, ok? Primeira oportunidade, ok? Este é o intervalo que nós não queremos aqui operar. Seção de Nova York. A primeira oportunidade da seção de Nova York foi abaixo do preço de abertura, ok? Ele voltou novamente aqui ao Fair Value Gap. Causou aqui um change of character, ok? Aqui geram 8, né? Então, esta oportunidade foi às 7h50, ok? Causou o change of character. Quando quebrou este topo, ok? Então, voltou a esta área. Não tinha nenhum fair value gap, pelo menos aqui neste tempo gráfico, ok? Então, se quisessem usar outra entrada, não teríamos aqui uma entrada válida depois desse change of character, ok? A entrada seria esta, ok? Este movimento que voltou aqui ao fair value gap. Então, notem que ele deu uma outra oportunidade, ok? Esta outra oportunidade
aqui neste ponto no preço de abertura, ok? Então, foram uma, duas, três oportunidades aqui abaixo do preço de abertura, ok? Por isso que eu sempre marco. Então, vamos prestar atenção. O mercado, ele nos dá, por exemplo, a oportunidade na seção de Londres, o preço de abertura, abaixo do preço de abertura. Na seção de Nova York, tendem a prestar atenção também ao preço de abertura. O mercado pode até continuar, ok? Depois faz uma retração, muitas das vezes vai fazer a retração até o ponto onde nós temos o preço de abertura antes de continuar a subir, ok? Então, outro preço de abertura que nós podemos usar, se o mercado já estiver muito distante deste preço de abertura da meia-noite, vocês vão marcar o horário de abertura das 8h30, ok? Esse é um outro horário que vocês podem usar. Então, se eu marcasse, por exemplo, aqui o horário das 8h30, ok? Aqui neste ponto. 8h30, ok? Então tivemos o Judas, ok? Tivemos aqui o Judas antes dele continuar a subir, ok? Então aqui neste ponto também tivemos o Judas, ok? Da seção de Nova York, aliás, seção de Londres, ok? Judas, depois tivemos a distribuição, ok? O mesmo aconteceu aqui. Judas, distribuição, ok? Então prestem muita atenção ao preço de abertura, ok? Então era basicamente isso que eu queria explicar, ok? Exatamente aqui no Nasdaq, ok? Então aqui neste ponto o mercado estava com fluxo de ordem de alta, no momento em que ele quebrou as velas de baixa, com este pavio, o fluxo de ordem alterou, ok? Alterou, então voltou aqui ao Fair Value Gap. É como se nós tivéssemos ignorado, por exemplo, este pavio, ok? Então, no momento em que ele quebrou as velas de baixa, poderíamos ver isto como um change of character, ok? Poderíamos ver isso como um change of character. Podemos usar também como confluência os outros gráficos, ok? Por exemplo, este é o Nasdaq, poderiam estar a comparar aí com o Dow, poderiam comparar também com o S&P para ver o que aconteceu, ok? Vamos ver aqui o que aconteceu. Então, no momento em que nós tínhamos este topo, aqui neste ponto, o mercado no S&P também criou um topo. No momento em que o mercado criou um topo descendente no Nasdaq, o S&P criou um topo ascendente. Ok? Temos aqui topos ascendentes, neste caso tínhamos topos descendentes, ok? Então já não precisávamos olhar aqui para este Dow, ok? Só desses dois isto já era o suficiente. Já temos um SMT válido, ok? Então isso indica que os preços querem baixar, ok? E teríamos aqui, já poderíamos também confirmar aqui que isto sim foi um change of character, ok? No mercado, no momento em que ele quebrou estas velas de baixo, ok? E com este SMT nós já teríamos mais uma confluência, ok? Que o mercado iria aqui baixar, ok? Então, basicamente isso. Tendem a procurar outros exemplos, ok? Mas eu tenho a certeza que tem um vídeo que eu expliquei antes, ok? Anteriormente. Um cenário quase idêntico a este, ok? Cenário quase idêntico a este. Então, o fluxo de ordem era de alta, no momento em que ele quebrou aqui as velas de baixa, que era suposto oferecerem suporte, ok? Mas aqui não ofereceram suporte, porque ele já havia atingido aqui o objetivo, ok? Atingiu o objetivo, voltou ao Fair Value Gap e queda. Ok? Acho que estou a gravar, se não me engano. Yes, estou a gravar aqui. Estou a gravar depois, mano. Ok? Então, agora, sessão da tarde. Como eu já disse, ele já havia aqui atingido o objetivo, né? Que era este
Opening Range Gap, que era de uma quarta-feira, dia 12, ok? Ele ficou muito tempo em aberto. Mas eu já estava mesmo à espera de ver o mercado vir preencher este gap antes de ele continuar a subir, ok? Então já preencheu aqui o gap. Ficou uma pequena parte, né? Por preencher. Yeah, esta partinha. Só aqui por preencher. Mas isso é insignificativo, ok? Então, isto pode ser, como veremos aqui, a liquidez da mínima da sexta-feira. Ele pode estar aqui a fazer uma retração para este Fair Value Gap. Ainda temos um Breakout Block, ok? Aqui neste ponto. Deixa eu ver aqui neste Graph Twins como é que encontramos, ok? Então, este ponto em que vocês estavam a dizer que era um Breakout Block, sim, exatamente. É exatamente isso, ok? Temos sim um Breakout Block nesta área. Então, o mercado pode vir até este ponto e continuar a baixar mais um pouquinho, ok? Que ainda temos aquela parte insignificativa, ok? Do opening range gap por preencher, ok? Mas hoje não estava mesmo a operação, estava aí a finalizar a outra parte lá do curso. Mas é basicamente isso. Não sei se conseguiram perceber. Deixa eu abrir aqui os microfones. Disponibilizar. Já podem tirar aí de silêncio. Conseguiram perceber aqui a explicação? Onde é que seria a entrada aqui neste ponto? Sem mudar o tempo gráfico, olhando só para este tempo. Conseguiram perceber? Eu cheguei agora, cheguei tem 5 minutos, eu não vi a explicação, não. Boa tarde aí para todos. Ok, ok. Mas eu estava aqui a gravar, então vai pedir aí assistir. Mas em resumo, ok? É só olhar aqui a partir deste ponto até este topo. O fluxo de ordem era de alta. Então, todos estes pontos que eu estava a marcar aqui com esta linha eu estava aqui a mostrar aqui as velas de baixa, ok? Com fluxo de ordem de alta, as velas de baixa estavam a oferecer suporte ao preço, ok? Estavam aqui a oferecer suporte ao preço, aqui também velas de baixa oferecerem suporte, ups, vou alterar aqui a cor, suporte ao preço, e também velas de baixa oferecerem suporte, ok? Até ele conseguir atingir o objetivo, as velas de baixa estavam a oferecer suporte ao preço, ok? Então, no momento em que o mercado quebrou as velas de baixa, ok? Isso aconteceu. Deixa eu só tirar aqui este preço de abertura para não atrapalhar. Vamos olhar só para o fluxo de ordem, ok? Então, tínhamos estas velas de baixa aqui, deveriam oferecer o suporte aqui ao preço, neste ponto, ok? Mas vai notar aqui que o mercado conseguiu quebrar as velas de baixa, ok? Estamos juntos? Sim, sim. Ok? Então, quebrou aqui as velas de baixa, com o pavio dessas velas, ok? Então, isto nós já poderíamos considerar como um change of character, ok? Podemos considerar isso como um change of character. E o mercado voltou para o Fair Value Gap, ok? Voltou aqui para o Fair Value Gap, então aqui neste ponto poderíamos efetuar a nossa entrada, ok? Conseguiu perceber? Alfredo, achei que o change of character seria só aqui, né? Não? Aqui você já considerou. É, exato. Então, é o que vocês estavam tentando dar exemplos aí no grupo, mas eu estou a olhar aqui para o fluxo de ordem, Ah, tá, sim. ok? Aham. Ok. As Então, velas de baixo o que que acontece quando temos o fluxo de ordem de alta? as velas de baixa, né? Serve como suporte. Exato. Então, o que que aconteceu aqui neste ponto? Temos Este aqui as ponto aqui velas de baixo. Exato. quebrou, Quebramos. quebrou aqui Exato. essa área aqui.
Exatamente, ok? Então, nós poderíamos ver isto como um change of character, ok? E não esperar que o mercado quebre esta área. Aqui seria sim um change of character de alta probabilidade, ok? Mas, Uhum. entendendo o fluxo de ordem, nós, desculpa, nós já poderíamos considerar isto como um change of character, Entendi, entendi. ok? Percebido? Agora entendi. Eu vou procurar mais exemplos, então. Exato, Essa então. Exato. Procurem mais exemplos, ok? Isso vai te dar mais certeza, ok? Procurem só procurarem mais exemplos no gráfico. Então, poderiam também, como eu estava aqui a explicar, usar os outros gráficos, ok? Porque isso é o Nasdaq. Poderão usar, por exemplo, o Dow para comparar, para ver o que aconteceu, ok? Então, se formos SMT. aqui, exatamente, exatamente. Então, comparando aqui com o Dow, no momento em que ele criou este topo, ok? Ascendente, aqui no... Aliás, tínhamos topos descendentes com o Nasdaq, o Dow teve topos ascendentes, ok? Eu antes estava aqui a comparar com o S&P, o S&P também teve topos ascendentes. Então, vamos estar aqui com o Dow, vai nos dar um pouco mais de certeza. Ok? Vai notar, criou topos ascendentes, este estava com topos descendentes, ok? Isso indicava que o mercado ainda quer ver preços baixos. No Dow, depois dele ter criado este topo ascendente, que confirma aqui que foi apenas uma varredura de liquidez, causou um change of character. Este ponto, ok? Então, onde é que é este ponto aqui no Nasdaq? No Nasdaq, este ponto estava mais ou menos aqui, ok? Então, quando ele causou aqui o change of character, e neste caso, no Dow, ou seja, no Nasdaq, ele quebrou aqui as velas de baixa, isso já seria mais uma confirmação, ok? Esse causou o change of character. Ainda tínhamos aqui o S&P, ok? Se nós já encontramos se já temos aí como é que eu posso dizer? Se já temos o SMT, ok? Com o Dow, eu já não precisava olhar para o S&P, ok? Eu só preciso de um deles a dizer uma coisa contrária, ok? Então, estes dois estavam com topos ascendentes, este estava com topos descendentes. Esse já era suficiente, ok? Então, poderia usar este SMT para aumentar ainda mais as probabilidades da minha operação, ok? Stop, estaria aqui acima deste topo, ok? Ok. O SMT é usado ao contrário do IFR, né? Eu não conhecia o SMT, usava IFR, Exato. mas eles conversam diferente. Ok, então, Entendi, Pedro, entendi. é basicamente isso. Então, o mercado agora, aqui na sessão da tarde, temos este breaker, ok? Breaker, posso marcar aqui posso usar este pavio, ok? Posso usar desta última vela de baixo aqui até o pavio. Puxar aqui esta área, breaker block, ok? Então, nesta área, eu não vou entrar só porque o mercado está aqui, ok? Não vou entrar só porque o mercado está no breaker. Ok, se eu entrasse aqui, o meu stop teria de estar aqui em cima ainda, ok? Teria de estar aqui em cima. Então, se eu quiser uma confirmação, já estou acima do preço de abertura. E estou acima do preço de abertura também das 3h30. Ok? Estou acima do preço de abertura da meia-noite e acima do preço de abertura das 3h30. Ok? Então, o que eu quero ver aqui nesta área, ok? É o meu padrão de entrada. Ok? Eu posso usar um tempo gráfico menor para ver o que, que ele vai formar aqui nesta área. Ok? Mas hoje não estou a operar, só mesmo a acompanhar aqui o preço. Ok? Então eu depois mando esta gravação, ok? Só quero finalizar aí algumas outras coisinhas aqui, ok? Mas é basicamente isso. Então, Albert, hoje esteve a acompanhar GBP e USD, conseguiu aí alguma operação? Não, Alfredo, eu estava ocupado agora que eu desocupei um pouquinho aqui.
Ok, tá certo, tá certo. Te mandei lá uns exemplos, Alfredo. Eu por acaso baixei os vídeos, só que depois peguei um sono, né? Mas pelo que eu vi, né, da imagem que mandou pela marcação ali da ferramenta de compra, vi que estava ok, mas eu quero ver, não sei se no vídeo faz alguma explicação, eu hei de ver aqui a seguir, depois vou dar um feedback, ok? Mas era basicamente o que eu estava a tentar a explicar aqui, quase. Eu gravei uma parte aqui também sobre o GBP USD, então depois mando o vídeo para poderem verificar, ok? Operou a sessão da manhã, não? Desculpa, não percebi? A sessão de Londres, você operou o GBP USD? Não, 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 hoje não operei. Hoje não operei. Certo. Hoje não operei. Tava a tentar finalizar aqui o curso, né, que eu falei. Então, eu daqui a pouco mando esta gravação, ok? Para vocês poderem analisar aí.